Olá pessoal, aqui é a professora Jaqueline de Literatura e estamos aqui para falar de mais um conto da obra Ânsia Eterna de Júlia Lopes de Almeida. Essa obra cai no vestibular de 2021 da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade do Estado de Santa Catarina. São 30 contos e hoje nós vamos falar do conto 23, que se chama O Véu. Diferentemente da grande maioria dos contos, o conto O Véu é narrado em primeira pessoa, então por um narrador protagonista. É um jovem estudante de 19 anos. Esse conto não é dedicado a ninguém, a Júlia Lopes de Almeida não faz nenhuma dedicatória no início, simplesmente ela coloca como uma espécie de subtítulo das memórias de um estudante. O conto começa: nas férias desse ano, decidi visitar minha família, meu pai e minhas duas irmãs, na pequena vila do meu nascimento em São Paulo. Revoltado pela injustiça que sofri ao ser reprovado no 4º ano de medicina. Então, ele diz que pretende ir para o meio do mato para escrever uma espécie de carta, de documento, né? Para criticar essas pessoas que trabalham na administração do curso de medicina e que reprovaram ele no 4º ano. Ele está no trem e aí ele vai contar pra gente, né? Que estando no trem, ele senta na frente de duas mulheres. E o que vai acontecer é que ele começa a observar essas mulheres, começa a observar a vestimenta, a maneira de agir das duas, né? Uma, ele diz que é, e aí nós temos bem a visão preconceituosa, né? Porque ele diz que uma delas é gordinha, possui uma feição de uma mulher que trabalha, mesmo estando de luvas, ele já pode imaginar as mãos dela calejadas pelo uso da vassoura, queimadas pelo trabalho na cozinha. Então, ele menospreza essa mulher enquanto compara com a outra, que é magra, alta, esbelta, né? E que ele percebe que tem todo um quê de elegância, né? E até mesmo de aristocracia no seu jeito de ser, nas suas roupas, né? E aí ele vai, durante essa viagem, observando essas duas mulheres e vai criando na sua cabeça uma narrativa para essa mulher. Quem seria essa mulher, né? Essa mulher extremamente elegante, né? Muito provavelmente acostumada com o luxo, né? Enquanto a outra é uma mulher simples, trabalhadora. E aí ele fala que consegue perceber na mulher que ele fala como gordinha e como, né? Ele consegue perceber no rosto dela um rosto de uma mulher que já está calejada do trabalho e tal, enquanto a outra está com um véu cobrindo o seu rosto. E aquilo vai deixando ele cada vez mais apaixonado, porque ele não vê o rosto dela, mas ele consegue perceber as linhas do seu corpo. Inclusive ele comenta que pelas linhas do seu corpo na roupa que ela estava vestindo, ele consegue perceber que ela era muito esbelta e muito bonita. Ele vai, durante a viagem, imaginando até mesmo escrever uma história, escrever um livro. E o livro seria com o título de Mulheres. Então, ele já estava até mesmo inspirado para escrever por conta desta paixão, que ele diz que não é à primeira vista. Porque ele já está ali observando muitos detalhes dessa mulher. Então, ele acha que a paixão dele é uma paixão verdadeira. Quando chega ao final da viagem e as duas mulheres descem na estação em São Paulo, ele fica um pouco aflito, porque ele acha que acabou ali então o seu romance, né? E aí ele segue as duas mulheres, percebe que um homem se aproxima e que essa magra, alta, esbelta dá uma ordem para esse homem que se aproxima. Logo depois as duas entram no carro. Ele entra em outro carro e segue as duas mulheres. E elas entram numa casa muito bonita, num palacete. Aí ele diz: a minha família e a minha vila que me desculpem, mas ele vai se hospedar no grande hotel que fica em frente à casa onde essas mulheres entraram. Ele fica durante dias hospedados nesse hotel, esquece a visita que ia fazer à família e fica ali observando a casa, sempre com o intuito, com a esperança de ver essa mulher aparecer. E essa mulher nunca aparece, até que um dia a outra mulher, né, que ele falava com desprezo, aparece na janela sacudindo um tapetinho. Depois, num outro dia, ele está nas grades, e aí ele já vai, com o tempo, ele vai perdendo, né, essa
falta de coragem que ele tinha em se aproximar, ele vai se aproximando cada vez mais e ele fica na grade da casa até que essa mulher convida ele para tomar uma xícara de café e diz que a baronesa estava descansando ainda, mas que nada impedia que ele entrasse para tomar uma xícara de café. Ele recusa, né? Porque ele percebe um tom meio malicioso, recusa, não aceita e um certo tempo depois ele envia uma carta para a baronesa pedindo para conhecer então essa mulher que ele estava apaixonado. Ele já estava escrevendo inclusive o livro. E aí nós temos toda uma relação metalinguística, né? Porque é um narrador personagem que está falando em fazer literatura. Bem, a baronesa responde com um cartão muito educadamente que ele pode visitá-lo. Quando ele chega, deixam ele esperando numa sala até que ela chega. E aí, quando ela chega, ele fica atônito, ele fica surpreso, porque ele diz que a baronesa era velha e feia. Ele repete, era muito velha e muito feia. E a baronesa se dá conta da surpresa dele, porque ele diz que ele não consegue nem disfarçar, né? Que ele ficou atônito ao ver a baronesa e ao ver... Ele já estava levando, inclusive, o prólogo do livro para ela, né? E aí ele fica muito decepcionado. E aí a baronesa, com um ar de tristeza e com um ar de ironia também, diz a ele: meu menino, não se canse jamais em seguir as mulheres que usarem véus muito espessos. Então, a crítica do conto tá aí, nessa imaginação construída por esse menino de 19 anos, ao ver essa mulher e somente através das vestimentas dela e da maneira de agir, achar que era uma mulher bela, bonita, e quando ele percebe que é uma mulher velha e feia, ele perde completamente o interesse por ela. Então, fica evidente aí a crítica presente neste conto. Beleza, gente? Até a próxima, um beijo!